Fala, cervejeiro, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa aqui do Malte ao Colarinho, talvez o único programa da TV brasileira que debate temas cervejeiros em uma mesa redonda. Não é uma mesa redonda, né? São dois barris enormes que a gente tem aqui hoje, mas mais uma vez eu tô muito bem acompanhado aqui por Conrado Mione, Celso Prado, para mais um debate cervejeiro, hein? Fala, galera, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde. Saúde, galera. Vocês estão assistindo? Saúde. Saúde, né? Aqui mais um cappuccino. Cuidado com a temperatura aí, tá quente. Por que você tá falando de temperatura? Não sei, cara. Ué, O meu cappuccino tá frio. O meu também Tá frio? gelado. Eu tô achando que... Pois é, mas é isso. Esse é o tema do dia, galera. Não é brincar. Aqui vocês estão pensando o quê? Temperatura de serviço. Afinal, qual a temperatura correta? Existe algum problema em servir na temperatura errada? Tá até suando. Vem demais gelada? Bem mais gelada. E esse tema Ixi. foi um tema de sugestão do Thiago. Obrigado, Thiagão, pelo Valeu, tema. Thiago. Grande abraço, Thiagão. Ó, vamos lá. E aí? Primeira coisa, Conrado, você como sommelier vai conseguir dar essa explicação. Toda cerveja se toma, né? Se consome na mesma temperatura de serviço? Não, negativo. Negativo. Diferentes cervejas se tomam em diferentes temperaturas, né? Tem cerveja que você vai se beneficiar melhor de temperaturas mais baixas, mas mais baixas não quer dizer trincando. E tem cervejas que vão se beneficiar de temperaturas mais altas, vão liberar todo o aroma, todo o potencial que ela tem guardada nesse líquido aqui. Então, você tem temperaturas corretas para tomar determinadas cervejas diferentes. Conrado, fala por quê. Acho que essa parte técnica é importante você mencionar. A cerveja, ela é composta por água, malte, lúpulo, levedura e adjuntos, né? Pode ser frutas, pode ser outros cereais não maltados, pode ser diversas coisas. Se você toma a cerveja extremamente gelada, né? Você não... Primeiro de tudo, falando só do líquido, não vou falar da parte sensorial, na parte humana, né? Mas quanto mais gelado está o líquido, menos ele desprende aromas. Então isso é a primeira coisa. Aromas e sabores vão ficar mais contidos nele. Então você já não vai sentir. Se tiver fruta, se tiver um lúpulo especial, alguma coisa, você vai estar... Pode ser que até você sinta algum traço, mas vai ficar bem mais contido. Às vezes até traço de produção, né? Uma tripla decocção, por exemplo. Por exemplo, como é que você vai sentir? O cara vai trazer aquelas notas totalmente diferenciadas do maltado e você não vai sentir se você tomar uma temperatura muito baixa. E você vai estar desperdiçando todo o trabalho que a gente teve na cervejaria, né? Só por deixar a sua cerveja um tempo a mais no seu freezer. Perfeito. Agora, e por que é interessante, né? Por exemplo, algumas cervejas você toma mais gelado, algumas você toma mais quente. Normalmente, cervejas que você toma mais quente são cervejas de teor alcoólico um pouco maior, né? E cervejas que você tende a ser mais refrescante, né? E são teor alcoólico um pouco menor, você toma uma temperatura mais baixa, até para ajustar na refrescância. E são cervejas que também elas não têm tanto a entregar. Em temperaturas mais altas, e tudo que você vai obter dela, você pode ser encontrado ali naquela temperatura um pouco mais baixa, 4 graus Celsius, não abaixo disso, tá? E as que você toma em temperatura de 12 graus Celsius, por exemplo, são aquelas que você vai obter muita informação, cervejas mais complexas, que quanto mais quente ela tiver, mais aroma ela vai desprender. E é interessante até de repente gelar um pouquinho mais ela e deixar ela esquentando, que você vai vendo a evolução. Isso é muito legal. Desse desprendimento. Você cheira ela no momento, ela está mais fria, ela é uma cerveja. Conforme ela vai esquentando, ela vai evoluindo, vai te desprendendo mais aroma, vai te entregando melhor, e é muito interessante isso. Agora, aquele papo de que alemão toma cerveja quente, né? Eu acho que não cola. Cara, eu já fui pra Alemanha e eu vou falar pra você, eu não tomei cerveja quente lá não, cara. Eu é quente. Então esse que é o lance. A galera fala que é quente porque a galera tá acostumada a tomar aqui no Brasil. Daí vai pra lá, acha estranho. Mas quem tá errado, o alemão ou o brasileiro? Né? E é isso que a gente vai falar aqui, que é o que a gente já tinha rolado a bola. Cerveja trincando, você vai congelar suas papilas gustativas, você não vai aproveitar o que aquele produto tem a te oferecer. Então, como o Conrado muito bem falou aqui, né, todo aquele trabalho que você tem de pensar numa receita, de fazer um processo cervejeiro para trazer para o consumidor uma experiência gastronômica diferente, foda, né? Ele vai lá, põe a breja gelada, coloca, não vai sentir aroma,
porque a breja tá ali gelada, tá ali, não vai sentir muito sabor, vai congelar as papilas gustativas. Toma água com gás. Cara, eu falo isso pras pessoas, as pessoas às vezes entendem errado, acham, né, que a gente tá zoando. Não é zoeira, galera. Se você quer se refrescar, basicamente, não paga caro numa cerveja. Você tá gastando seu dinheiro à toa, cara. Compra água gelada, água com gás, pô, já vai te refrescar, entendeu? Você não vai sentir gosto. Porque se for pra... E esse é um problema, né, é que o Brasil é muito quente, cara. Era até meio lógico que as grandes empresas, grandes indústrias quisessem que a pessoa tomasse gelada para refrescar, para trazer a cerveja como se fosse a bebida de refrescar, né? E efetivamente eles conseguiram isso, porque realmente refresca. É um bom argumento, né, para você vender um produto extremamente trincano, né? Mas o problema é, tenta tomar uma cerveja dessa de massa quente. É difícil. É difícil, mas por quê? Porque ela realmente não foi feita para você tomar quente. Então, assim, tem faixas de serviço. Se você vai tomar aí a sua cerveja de massa, pode tomar ela aí, vamos falar assim, a 2 graus. Vamos falar assim, a 1 grau, 0. Fazendo muita força, mas ainda 0 dá pra encaixar. 3. Mas, tipo assim, negativo. É negativo. Entendeu? Você pegou essa? Negativo, cara. Não pode. Porque você vai efetivamente congelar suas papilas gustativas, você não vai sentir sabor, não vai sentir aroma. Então, assim, não vale a pena. Então, o que a gente fala não é chatice, gente. Assim, cerveja, eu sempre falo pro pessoal, sempre acima de 2 graus. Outra coisa, cara, interessante, você falar de negativo agora e tal, me veio um insight na cabeça. Além de congelar as papilas gustativas abaixo de 0, né? A cerveja, dependendo da cerveja, você tem teor alcoólico diferente, e quanto mais baixo o teor alcoólico, mais em maior temperatura ela congela. Vamos dizer o seguinte: uma cerveja de 4% de teor alcoólico, ela vai congelar na faixa de mais ou menos -2. E aí me veio uma coisa na cabeça: aquela geladeira que de repente você vê no bar que você vai, que tá -5, ou você estaria tomando raspadinha, ou a geladeira estaria falando a verdade, tá ligado? Aquilo é zoeira, né? Mas é marketing, cara, é marketing. É marketing. Daí o brasileiro vai lá pra Alemanha, o alemão tá tomando uma cerveja lá, vamos falar assim, 4 graus Celsius? 4 graus, 5 graus, aí o cara fala que o alemão toma cerveja quente. Não é, cara, não é quente. O alemão tá tomando na temperatura correta porque o alemão gosta de cerveja, ele quer sentir o sabor, ele quer sentir o aroma da cerveja. Então... na temperatura correta. Perfeito. E convenhamos. Tem época no ano, né, que de repente o alemão, se ele tirar a geladeira a cerveja direto da prateleira dele, é mais frio do que tirar da geladeira, né? Pois é, o Marco mora na Irlanda. O Marco é um grande amigo nosso, um parceiro lá no canal Doutor Breja, né? E ele tá morando. Saúde pro Marco, né, cara? Saudades, Marquinho. E ele tava falando, cara, tem que beber, tem que brindar, viu? Brindou, tem que beber, desculpa. Bebeu, tem que... Não. E o Marco tava me falando, porque ele mora na Irlanda, e tem dia, cara, que não tá tão frio, porque na Irlanda é frio pra caramba, mas tem dia que tá, tipo, 8 graus, 10 graus, ele deixa a cerveja na sacada, ele não põe na geladeira, cara. Mas vamos falar um tema delicado. Você quer falar? Você já tá com medo, já. Contou uma história, quero contar uma história vai lá, também. Pô, lógico. Só que foi com vinho. Na minha época de vacas magras, na faculdade, a minha geladeira não tinha nem a parte de freezer, né? E sorte que era no invernão mesmo, de julho, lá em Canela, Gramado, né? Na região Serra Gaúcha. Tava com os amigos, a gente comprou alguns vinhos e deixou na parte externa, cara. Então, pô, sei lá, 3, 4 graus, entendeu? Perfeito. Bom, né? Não vou lembrar qual uva que era, mas... isso, a questão... Vinho branco até dá pra tomar um pouquinho mais baixo. Se foi um tinto, daí você também tá matando vinho tinto, cara. não lembro. Mas tava perfeito. A gente conseguiu... gelou, né? Refrigerou. Não gelou, refrigerou. E tava a temperatura assim, te abriu e falou, pô, que perfeito. Acho que nem se tivesse uma geladeira aqui teria sido tão bom. Mas é isso. A questão quando se fala, se lá fora os caras tomam cerveja quente, não é, gente. É ambiente, é temperatura.
Às vezes o lugar, o lugar é um refrigerador, né? Nem o lugar só ambiente, não, mas não só, exatamente. Esses lugares fazem calor pra caramba também, por exemplo. No verão cara, no verão na Alemanha é 32 graus, cara. Sim. Mas o grande lance é que a cultura cervejeira lá é muito mais avançada, então o cara sabe o que é uma temperatura correta de serviço. A gente tá aprendendo agora. Exato. Então assim, não tô criticando o Brasil, mas é que assim, a gente é muito novo nesse mercado. Agora, tipo assim, agora surgiu um momento na história da cerveja brasileira que tá se, tipo, descobrindo ou tá se buscando, né, esse tipo de serviço diferenciado até então. Porque o que a gente vinha sendo culturizado desde então era, beba gelada. Cara, tirar aquela garrafa de dentro do freezer, assim, até no comercial. A gente tava falando de comercial agora há pouco aqui nos bastidores. Mas, cara, o cara tirava a cerveja assim, ó. Não sei se vocês conseguem imaginar uma cerveja aqui na minha mão. Acho que não. Mas, cara, a cerveja vinha branca, né? Tipo... Canela de pedreiro surgiu daí, né, cara? Pois é, exatamente. Coitado dos pedreiros, né, cara? Não, é porque parece mesmo, cara. Mas, pô, é bem bacana. Agora vamos lá, vamos colocar o Celso aqui na... Não, vamos? Pode mandar? Adoro. Celso, vamos lá. Primeira pergunta. Cerveja gelada vende mais no seu bar? Não. Hoje não. Te digo com convicção. E 2012? Então, aí... Naquela época era tudo mar. Só que aí a história... essa questão que vocês colocaram muito bem. Tem a questão do que foi inserido, do que foi marteladamente, né, colocado de tomar gelado. Que aí concordo. Questão do clima, né? Nossa temperatura e tudo mais. Bom, mas nós temos lá uma das missões muito bem inserida. De educação, certo? Então, desde sempre, cara... Para escola. Assim, a gente, chegava lá, quantas pessoas não chegaram, quero uma cerveja. Tá, que tipo de cerveja? Quero uma levinha. Tem uma Brahma, tem uma Skol, tem uma original. Então tem uma Itaipava, tem uma Boêmia, enfim, né? Não. Não. Pergunta pro dedinho. Não. Bom, aí, vai falar lá. O cara ia experimentar, então, uma Pilsen, por um mal artesanal especial, garrafa, depois em chopp, tomava e muitas vezes, mas tá quente isso daqui. Entendeu? Aí eu tinha que fazer tudo isso que vocês colocaram aqui muito bem. Então é um trabalho de fato, educação e isso até hoje menos, nesse sentido de super gelado trincando. Mas acontece ainda das pessoas às vezes questionarem a temperatura. E isso também influencia, por exemplo, uma coisa que nós já falamos umas vezes, em questão de preço, entendeu? No preço final. Uma coisa é você ter lá 2, 3, 4, 5 geladeiras, muitos estabelecimentos que a gente vai, que a gente frequenta, tem isso. E quanto que não gera de energia? E você ter 2, 3, um refrigerador desse, o valor é alto, não é valor tão baixo. Então você comprar, adquirir isso, entendeu? É um investimento. E isso vai resultar depois no preço final do seu produto. Então é legal quando a gente vê estabelecimentos que tem 3, 4 refrigeradores para o produto envasado, né? E para o engarrafado e para o barrilado. Aí é mais difícil você ter várias temperaturas. A não ser que você tenha lá uma divisão do pré-resfriador, né? Mas ou vários pré-resfriadores. É difícil no mercado. É mais complicado, porque o investimento também já é outro. Bom, mas as pessoas às vezes questionam de a cerveja estar um pouco mais gelada e outras estarem menos gelada. Lá, por exemplo, a gente tem 2 temperaturas. Uma em torno de 2, 3 e a outra em torno de 6. Alguns estilos, né, que são propícios mais gelados, temperaturas mais baixas, a gente põe um e os outros põe no outro. Mas às vezes tem um que o ideal seria 10, 12, 13 graus. E aí essas a gente às vezes faz passa essa informação, esse aconselhamento de vamos servir, o açúcar vai estar muito gelado, vai tomando, espera um pouquinho. Uma coisa interessante é você tomar ela gelada, depois você tomar ela mais quente, depois bem mais quente, para você ver todas as nuances que a cerveja vai apresentar. Então tudo, né, isso quando a pessoa pega e se dá
o direito de fazer, né? De se dar... Não, beleza, vou seguir o seu conselho. Meu, as pessoas ficam maravilhadas, elas super curtem. E então, isso foi feito e essas pessoas é que então vão educando, vão passando para frente as informações, né? E a gente ainda tem, sim, seja cada um de nós aqui com a nossa profissão, nosso trabalho dentro das redes especiais, fazer esse trabalho, já difundindo isso. Já teve algum cliente que efetivamente falou assim, não, isso aqui tá muito quente, eu não quero beber, e devolveu a cerveja? Ótimo. Sim, inclusive há pouco tempo. É mesmo? Pouco tempo, acho que um mês mais ou menos, aconteceu um fato desse. Era uma Pilsen de um barril, chopp, né? E que temperatura você deixa a sua câmara fria? Em torno de 3 graus. 3. E de fato, não foi o caso, que não era verão, né? A gente vai um mês atrás, não estava tão quente. Mas quando está muito quente, às vezes, aí sim, essa temperatura não é ideal para uma Pilsen, por exemplo. Sim. Mas aí a gente usa uma tecnologia que recém criaram aí. Mas 3 graus tá bonitinho para uma Pilsen. Tá bonitinho, mas tem gente que não acha legal. A gente usa uma tecnologia que criaram recentemente, que é comprar um saco de gelo e botar em cima do barril, dentro da câmara fria mesmo. Entendi. Entendeu? Legal, cara. Uma coisa nova aí. Uma coisa de brasileiro mesmo, né? Mas aquela improvisada. Mas isso ajuda. Sim, perfeito. Isso ajuda. Lógico. Mas esse dia não, tava uma temperatura como tá hoje. E a pessoa, o cliente, cara, tá quente, a gente explicou, falou, não, assim eu não bebo. E aí ele tem o direito, entendeu? Lógico. De não querer. E aí até pra... Ele não gosta de cerveja, ele não quer sentir o sabor, Exato. Ele quer que você congele as papilas dele, cara. Às vezes e a pessoa não tá nem afim de compreender isso, entendeu? Não tá. Ou ele quer, ou não, às vezes ele tá afim sim, mas aquele dia ele foi pra tomar uma cerveja bem gelada, só pra refrescar, enfim, entendeu? E aquela que essa experiência que ele quer ter. Gera o crânio, assim, sabe? E aconteceu também muitas vezes lá no início, e aí a gente tinha um brother, um amigo que não tem mais o bar lá próximo, mas acontecia de eu pegar e indicar, então você pode ir ali na esquina, que lá ele tem um chopp gelado e muito bem servido, não lembro agora qual que ele servia, mas era de uma grande, uma mainstream. E a gente fazia isso, cara, sabe? Eu acho que é válido, como ele também várias vezes fez o inverso. Sim. O cara queria já algo diferente. Não, vai ali que tem um barzinho assim, tá começando, tem essas cervejas que você tá me falando, que é um pouco diferente. Vai lá que você vai ter esse produto. Essa é a união do cervejeiro, na verdade, né? Porque cada um tá no seu espaço, né? Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Cada um tem um público. Cada um tem espaço e a gente tem que fazer bem o nosso trabalho. Porque no momento que não tá, não tá no nosso crivo, no nosso patamar ali para passar a informação, então vai em outro local que ele vai te passar a informação, ou te passar o produto que você deseja. Ele vai te dar o que você quer, né? Porque não é questão assim de a todo custo. Não. Se a pessoa está disposta a ouvir outra experiência, beleza, estamos aqui para viver junto. Né? Não tá, cara, vou te informar se eu puder informar aqui, ali, entendeu? Acho que isso é importante, isso é legal. Legal. O que não é legal é você servir uma coisa e falar outra. Como às vezes acontece. Nos dois mundos. Sim. Entendeu? Tanto no mundo do mainstream quanto no mundo do especial. Ou às vezes, eu tenho observado que está acontecendo também algumas desinformações. Não, desinformação tem muita hoje, infelizmente, né? Por exemplo, o do alemão que toma cerveja quente, né? Exato. Tipo, mas tem umas que são lendas. Tem muita gente que já ouviu falar assim também. Já ouviu falar disso. Nossa, me falaram que alemão toma cerveja quente. É verdade. Já vi muita gente. É verdade. Eu falei, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, Conrado. Quente, né? Que vem um pouco disso aqui. Você lá, quando faz a sua cerveja, certo? Você produz tal estilo, que provavelmente precisa de uma temperatura ideal, bacana, assim. Aí você vende para um PDV, vocês informam, costumam informar ao PDV de qual seria a temperatura legal, ideal de serviço? Só um parênteses rapidinho, PDV, para quem não sabe o que é ponto de venda. Beleza, galera? Vamos lá, Conrado. Tá.
Obrigado. Beijo também, adicionado. Bom, cara, uma pergunta bem interessante. Tem muito rótulo que eu admiro bastante, que vem informando no rótulo a temperatura correta de degustação dele. Isso é interessantíssimo. Isso aí, tipo, o que acontece hoje, né? Você tem... a gente produz, né? E aí a gente tem, às vezes, um distribuidor que chega até. Então, assim, é uma cadeia, é um telefone sem fio, pode ser que o distribuidor não fale para o ponto de venda. Mas, quando é a gente que vai tratar diretamente com o bar, empório, independente, quando a gente tem um relacionamento legal e tem a liberdade de falar, assim, a gente fala. E, normalmente, todos os lugares que a gente costuma vender são lugares que já estão acostumados a trabalhar com cervejas diferentes. E o pessoal costuma deixar em temperatura certa para tomar. Agora, é papel nosso, sim, culturizar outros pontos de venda e quem está fazendo errado e falar. Agora eu vou dar uma linha agora. Manda. Mas e se você pega um produto que você colocou lá na garrafa, servir entre 4 e 7 graus? Alô, tia? E o que você vai lá vendeu pro ponto de venda. Daí um dia passando lá, você pegou o cara lá servindo canela de pedreiro com a sua cerveja. O que você faz? Bom, eu acho que, novamente, é um desrespeito ao meu trabalho, que eu fiquei lá, me ferrei um tempão lá produzindo a cerveja e, pô, quase um mêsão lá lidando com aquela cerveja em tanque para ela sair perfeita. E eu falo para a pessoa, eu falo assim, o produto não foi desenhado para passar o que você está passando para o consumidor final. Se o consumidor final está vindo aqui procurando uma coisa e você está entregando outra. A pessoa que, por exemplo, vai num bar, sei lá, pede uma Imperial Stout, pega uma Imperial Stout Frozen, né? Vamos lá, que a pessoa, ela poderia estar aproveitando muito melhor aquela cerveja, ou não. Ou pode ser também que seja uma pessoa que fala, nossa, cerveja encorpada, trincana, assim que eu gosto. Pode ser, né? O gosto é cada um tem o seu, mas né? Tem eu que acho respeitar. mas eu acho que é papel nosso sempre culturizar, sempre que a gente puder, sempre informar a pessoa. E nesse contexto, papel nosso de culturizar e de informar, e também papel do consumidor, do cliente, hoje dos clientes que estão informados, tanto é que esse assunto de hoje é de um cliente, né, de um amigo, de conversarem com os bares, restaurantes, proprietários ou funcionários, enfim, de dar dicas às vezes, que a gente sabe que ainda existe, que é uma coisa nova, né? Que temos lugares que às vezes não é que faz por maldade. Tem alguns lugares que não faz aconteceu que com não Todos tem. os lugares fazem pensando no consumidor, cara. Na verdade, porque você está querendo apresentar o produto na temperatura correta de serviço. Ninguém serve cerveja quente de sacanagem pro outro, né? Ou não. Senão o cara vai Ou embora. estupidamente gelada, porque acha que é assim, que tem que ser qualquer tipo de cerveja, né? Mas só para dizer, é importante o consumidor chegar e falar, pô, cerveja aqui, uma Imperial Stout, tô vendo que tá ali, eu pedi, tá muito gelada, quem sabe trocar, alterar o refrigerador, se for possível. Enfim, acho que acho que é válido. Mas é o que eu acho assim, se você servir deixar sua geladeira 3 ou 6 graus, eu acho que tá ótimo. Se o cara quiser tomar uma, sei lá, Dark Strong Ale, por exemplo, que você vai tomar aí a uns 12 graus, temperatura correta de serviço, você tira, deixa 5 minutinhos ali em cima do balcão, o cara vai ter que ter paciência de esperar. Ou você serve pro cara e explica, fala assim, você quer que sirva agora ou você quer que deixe 5 minutinhos para ela chegar na temperatura ideal? Ou você quer que sirva agora e você vai acompanhando a evolução dela. Exatamente. Mas eu digo em casos que nem a geladeira é assim e nem o funcionário, a pessoa trabalhando, tem muita noção disso. Às vezes do consumidor que está percebendo que é uma questão até de desinformação, mas que tem, né, que é uma abertura para falar, de comentar, de falar, de informar, de trocar ideia, entendeu? Que aí eu tenho certeza que esse local vai ter mais cuidado. Se não consegue investir na geladeira ou refrigeração, vai investir no funcionário, na informação. De passar, aqui tá geladinha, mais do que seria o legal, o ideal, mas deixa aí e tal. Isso que você acabou de falar. É um assunto um pouquinho já passou, mas, cara, você falou de que acontece em bar, também papel do consumidor, né? Avisar, né, quando tá errado. Já aconteceu comigo, cara, numa rede de restaurante que tem aqui em São José dos Campos, eu nunca vi fora daqui.
Cheguei e pedi uma Paulaner, uma cerveja de trigo, né? Bem famosa, bem clássica. E vem o cara. Ele tirou do fundo do freezer, velho, um copo, era uma caneca. Bom, o formato do copo pouco importa nesse momento, mas o cara tirou do fundo do freezer, assim, ó, uma caneca. Cara, uma caneca que veio, tipo gelo. Assim, livre está, tá ligado? Aí ele veio, cara, me serviu aquele negócio. Aí, putz, eu fui lá, peguei a cerveja, falei, cara, tipo, legal. Deixa eu te explicar uma coisa. Legal, é interessantíssimo isso e tal. Eu acho que pode colar com muita gente deve se encantar vendo aquilo lá, na real. Mas eu expliquei pra ele, aí depois ele chamou. Aí, cara, o legal foi a resposta dele. Ele falou, cara, você pode falar isso pro meu gerente? Aí chamou o gerente dele veio. Eu falei, aí o gerente falou assim, nossa, é verdade. Uma vez o pessoal já veio aqui e fez um treinamento com a gente. Mas é isso aí, cara. Entendeu? É isso aí. Mas é porque então, eu acho que assim, nós três aqui somos sommeliers de cerveja. Sim. A gente pode falar isso. E uma das missões, vocês lembram da aula? É disseminar a informação e a cultura cervejeira. Isso que você fez com o gerente foi. Sim. Isso que você faz com seus clientes é disseminar a cultura cervejeira, é ensinar. É isso que você falou de cerveja, de bar escola, né? Mas é uma das nossas missões. A gente tá finalizando aqui, né? Se eu não me engano. Sim. Contando aqui, tô vendo que o tempo tá over. Mas é importante, não quero polemizar. Mas eu, como consumidor e proprietário, eu sei de que também há o outro lado. O outro lado de que quer economizar de alguma forma, entendeu? Então, eu também acho que é importante, como consumidor, em alguns momentos, sim, colocar, cara, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo. Também disseminar. Não digo só o sommelier. Como consumidor, exigir também. Sim. Porque, cara, vamos prestar atenção nas coisas. Não é exigir também, né, Celso? Eu acho que é mais o consumidor se manifestar. Exato, se manifestar. Se manifestar. Agora. E passar pros amigos e explicar. Ele aprendeu no seu bar tomar na temperatura correta? Passa pro amigo, explica. Chama um amigo para tomar a temperatura correta. É isso aí. Agora, deixar bem claro pro telespectador que a gente não tá falando aqui que tomar cerveja gelada é um erro. Mas tem cerveja para você tomar gelada e tem cerveja para você tomar na temperatura certa. Exatamente. Não vai porque a gente está falando aqui, chegar e falar assim, a partir de agora só pega a cerveja já da prateleira e toma. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tem cerveja, tem temperatura correta para tomar. Então, uma busca rápida no Google, você vai encontrar toda a informação que você precisa, vai conseguir uma cerveja bem legal na temperatura ideal para ela. Ou vai num bar especializado que tem um sommelier para te atender e te ensinar isso daí. O que a gente quer dizer é, o importante é você tomar sua cerveja sempre com moderação e que você sempre tome na temperatura correta para apreciar da melhor maneira. Se você quiser tomar de outra forma, tudo bem, a cerveja é sua, você faz o que você quiser. Perfeito. Tá? Mas existem sim faixas de temperaturas diferentes para cada estilo e se você seguir, você vai ter uma experiência melhor. É só isso que a gente quer indicar, porque faz parte, como eu falei, da nossa missão como sommelier, divulgar a boa e correta informação, né? Com isso, a gente acha que encerra mais um debate aqui. E é isso aí. Sempre muito bom conversar com vocês dois, meus queridos. Saúde e até a próxima. Saúde, galera.